Olá, vamos seguir com os estudos do Rancite, hoje o número 13. É um estudo repetitivo como 7. Muitas pessoas não se dão conta de um aspecto rítmico sobre esse estudo. Eu vou tocar ele na metade do andamento para vocês perceberem uma coisa. Perceberam? Acharam ele parecido com algum? Vou dar a dica. Ele é parecido com o número 2, mas no dobro do andamento. O número 2, basicamente, ele oscila entre mínimas e colcheias. Este oscila de semínimas e semicolcheias. Este é mais monótono que o número 2, mas ele trabalha essa mesma proporção. Talvez exista um fundo pedagógico de percepção de solfejo rítmico nessa relação que eu enxergo entre o número 2 e o número 13. O número 14 faz parte disso também, como nós veremos no próximo vídeo. Como praticar esse estudo? No meu entendimento, exatamente dessa forma. Eu numerei os compassos, espero que vocês tenham feito o mesmo, mas enfim, são 3, 6, 9, são 12 linhas. Se o aluno praticar, estudar 3 linhas por dia, ou 4 linhas por dia, na metade do andamento, se ele fizer 2 ciclos desses, 4 linhas por dia, ele fará esses 2 ciclos em 6 dias, em uma semana. Já é meio caminho andado para vencer esse estudo. E aí praticá-lo, estudá-lo exatamente da mesma maneira que eu considero importante que o aluno faça o número 2. Arcos inteiros para as mínimas, as semínimas viraram mínimas, né? Eu baixei a metade do andamento. E arcos inteiros também para os desenhos de semicolcheias, que agora são colcheias. A que mais nós devemos nos atentar nesse estudo? Aparecem muitas oitavas nesse estudo. E existe sempre uma tendência, é muito comum você sair do grave e vir andando pro agudo, então é muito comum a mão ir encolhendo, os dedos irem encolhendo. Então começar o trabalho já ciente disso. Idealmente, seria bom se o aluno pudesse fazer isso, mas na maioria das vezes o aluno não tem ainda condições de fazer isto aqui, quando ele começa a praticar esse estudo. Já ficou fora. Exatamente para desenvolver esse senso de afinação da oitava. Lembrem, a oitava é um pouquinho mais longe do que a quarta. O dedo precisa abrir um pouquinho mais. Estou falando da quarta justa aqui, estou falando da oitava aqui. O dedo é o mesmo. Mas, se vocês ainda não viram, vejam no meu Instagram. A culpa das suas desafinações muitas vezes é de Pitágoras. Isso nada tem a ver com a afinação pitagórica. Isso é uma brincadeira minha com os meus alunos, certo? Então, a oitava sempre tende a ficar baixa. O aluno já precisou trabalhar isso em outros estudos antes, desde o primeiro. Mas aqui isso é muito mais frequente. Então, manter o padrão de afinação nesse contínuo jogo entre cordas, nesses pequenos desenhos de semínima e semicolcheias. Depois disso, não há muita coisa com que se preocupar. Basicamente, os demais problemas de afinação desse estudo, eles são derivados desse. Por exemplo, eu vou tocar um pedacinho apenas no compasso, do compasso 17 ao compasso 20. Já no tempo daí. Este Fá tende a ser alto, porque desse tem pro lado contrário. Não deixa abaixar esse Lá.
Não deixa subir esse sol. Seguindo um pouquinho. Este lá vai querer ficar baixo. Da corda solta, a mão encolhe e ainda por cima você tem um baita pulo de corda. Este Si também vai querer ficar baixo. Então, essas situações também de salto de corda, sempre tendo que colocar, normalmente tendo que colocar um dedo alto, um quarto, um terceiro, a tendência sempre é esses dedos encolherem. Fora isso, esse estudo é um estudo monótono ritmicamente, o número 2 tem bem mais variações rítmicas, né? Esse estudo não tem, ele trabalha basicamente esse desenho. O que acontece às vezes é o compasso ter uma semínima e 3 grupos de semicolcheias. O aluno resolveu isso lento, com paciência, chegou na aula seguinte, tocou o estudo inteiro nessa velocidade. Se está bem resolvido, se está bem compreendido, professor, arrisque, diga para o seu aluno, vamos tocar a tempo, com o arco mais ou menos sempre no meio do arco. Você pode ter uma surpresa. Você pode ter uma surpresa se você pedir isso ao seu aluno. Tem mais um aspecto que eu acho legal de salientar nesse estudo. Ele é em Lá menor. É o primeiro estudo em tom menor do livro. É um estudo que vai para um tom maior ali no meio em algum momento, mas é o primeiro estudo em tonalidade menor do Rancid, né? Então, ele exige muitas vezes essas situações de afinação. Eu vou tocar do compasso 26 por um momento. Repare que estamos com o terceiro e segundo dedo baixos. Os dois têm que subir. E aí o terceiro já desce. Ó, segundo e terceiro altos. Segundo e terceiro baixos. Aí o primeiro dedo às vezes fica meio descoordenado, quer descer junto. Então tem esse aspecto de afinação que convém que quando o aluno esteja estudando devagar, ele preste bem atenção com a ajuda do professor, se for necessário. Fora isso, embora ele seja um estudo monótono ritmicamente, depois que o aluno entende a lógica dele, ele não é um estudo desagradável de tocar, os alunos gostam de tocar esse estudo. Ritmicamente, se o aluno se perde quando vai dobrar o tempo, é difícil. Se ele fez direitinho as proporções, devagar, não é para ele se perder no tempo quando você toca pam, 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 pam. Mas às vezes algum aluno corre na semínima. Você, professor, vai falar o ritmo de colcheia e falar 2 colcheias cada vez que ele tocar a semínima. Pá, pá, pá. 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 Você vai fazer isso e vai dar a segurança rítmica para o aluno nas situações. Se o aluno foi paciente na metade do tempo, é quase impossível isso acontecer, mas às vezes o aluno é um pouco ansioso, né? E muitos de nós somos alunos ansiosos, então a gente tem que ser compreensivo com isso. Se isso acontecer na hora da execução do estudo na aula, ajude o seu aluno na contagem, mas contando a colcheia. Às vezes só você contar o contratempo, pam, 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 pam. Às vezes só contar o contratempo e a cabeça do próximo já resolve. Certo, pessoal? Isso sobre o número 13, falaremos em breve sobre o número 14, mas já observem como agora vocês vão enxergar o 14 sob um outro aspecto. Ele é um tipo de mistura do 2
com o 13. Alguns professores percebem isso intuitivamente, alguns não percebem. Eu enxergo o número 14 como uma mistura do número 2 e do número 13 no ritmo básico. Depois, claro, ele tem os desenvolvimentos pessoais. Por último, vocês devem ter percebido, eu não faço nenhuma escala descendente com o quarto dedo também nesse estudo, como eu já falei em vários outros. Ok? Um abraço, até a próxima!